Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa alegria de estarmos juntos, né, celebrando a nossa missa e de ouvirmos a leitura da Bíblia, as leituras tiradas da Bíblia. Hoje estamos colocados 3 trechos que são muito bonitos. Eu vou começar a conversar com vocês a partir desse texto do Evangelho de Marcos que eu acabei de ler para vocês, de proclamar para vocês. Nós estamos lendo nesse ano, e vamos até o fim do ano, o Evangelho de Marcos, um evangelho menor, é o mais antigo, mas muito concentrado. Então, nesse trecho, por exemplo, que nós temos aqui, há três cenas. Primeira cena, Jesus está rodeado do pessoal, ele tinha saído de casa há pouco tempo, e o que aconteceu? Uma parte da família dele ficou achando que Jesus estava fora do ar, como diz, né? Estava doido, tinha enlouquecido. E foram lá para agarrá-lo e trazer para casa e cuidar dele. Então a gente vê a incompreensão que Jesus foi encontrando durante a vida. Muitas incompreensões. E Marcos vai acentuando isso. Domingo passado nós vimos aquela questão do sábado, na sinagoga, nos discípulos comendo as espigas de trigo, tudo isso, né? E agora, então, vê até a família, a parte da família, não compreendia a missão de Jesus. Porque é natural. Você imagine alguém que vive no meio de nós, 30 anos, cresceu no meio de nós, é o carpinteiro da cidade, está lá junto com todo mundo, sempre. De repente, sai e começa a fazer o que Jesus fez. Estranharam. A segunda cena que nós temos aqui, mandaram de Jerusalém, as autoridades, mandaram os doutores da lei, entendidos na Bíblia, para saber o que estava acontecendo lá com Jesus. Que estavam chegando as notícias. E chegam, vem Jesus fazendo aqueles exorcismos, aqueles milagres, e começaram a dizer que Jesus está fazendo tudo aquilo por obra do demônio. O demônio que estava nele fazendo aquilo. E Jesus responde para eles: se o demônio está brigando com o demônio, acabou o demônio, estão se destruindo. E aí Jesus então fala aquela uma coisa muito séria: todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, menos um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles estavam, uma obra de Deus, e eles estavam dizendo que era do demônio. Então, as duas cenas. A terceira cena, Nossa Senhora Maria, com alguns parentes, vai ao encontro de Jesus. Querem conversar com Jesus. Queriam ver, estavam com saudades de Jesus, né? Mas muita gente em volta. Não conseguiam chegar. Então alguém foi dizer: olha, sua mãe, seus irmãos estão aí, querendo conversar com você. E aí Jesus, então, parece que é uma resposta assim meio ruim, né? Quem são meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? E ele diz: são aqueles que, veja certo, eu vou ler: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu não vou comentar as outras duas cenas, porque é muita coisa para um domingo só. Eu vou comentar esse trecho aqui. A família, a nossa família de sangue é muito preciosa. Tanto assim que a família de Jesus o acompanhou. Quando Jesus subiu aos céus, a família dele estava com os apóstolos, na descida do Espírito Santo. E foi a família de Jesus que levou a comunidade de Jerusalém para a frente. Tiago era um parente, chamado irmão de Jesus, um parente de Jesus. Agora, o que Jesus quis dizer com isso? Nós temos a nossa família de sangue, mas Jesus vem trazer para nós uma família maior, uma família grande. Que família é essa? Fez de nós todos irmãos e irmãs dele, filhos e filhas de Deus. Vocês desculpem esses cachorros aí que não tem jeito de a gente segurar. Prendem lá, estavam presos e soltaram. Então, vem aqui na igreja. Gostam de vir na missa, né? Tem muita gente que não gosta de vir na missa. Esses bichinhos gostam de estar na missa. Mas é um caso sério. Vocês desculpem aí esse atrapalho. Mas é bom para acordar também. Às vezes a gente está dormindo, né? Até uma sacudida. Mas então, a família de Jesus,
Nós somos a família de Jesus. Nós temos um sobrenome. Por exemplo, eu sou Soares, por parte de mãe, Vieira, por parte de pai. Nós temos todo o sobrenome da nossa família. Nós temos um sobrenome maior. Qual é esse sobrenome maior? É Deus. Nós somos a família de Deus. O nosso sobrenome é, portanto, sermos uma família que é uma família divina. É isso que Jesus vai trazer para nós. Então, nós somos uma família grande. Uma família grande. Inclusive, o Pai mora numa casa muito grande, que é o céu. E lá é a nossa casa, está preparado os nossos lugares para nós sermos felizes com Ele para sempre, depois que a nossa vida terminar aqui na terra. Então, a família de Deus, somos a família de Deus. Veja que isso é muito bonito mesmo. Agora vocês vejam a segunda leitura. São Paulo, eu acho que vocês já perceberam, São Paulo era professor. Então ele escreve de uma maneira que às vezes para nós é complicada. Primeiramente que escreveu há tantos anos atrás. Depois ele vai fazendo uma coisa atrás da outra, né? E a gente às vezes não entende bem o que ele quer dizer. Eu vou dizer os pontos principais dessa segunda leitura, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, capítulo 4. O que ele diz? Olha, nós temos fé. Todos vocês que estão aqui têm fé, nós temos fé, graças a Deus nós temos fé. O que é nossa fé? Ela desperta em nós uma porção de certezas. A gente começa a enxergar a vida de um modo maior, né? Quer dizer, a nossa vida é, portanto, marcada pela luz de Jesus, a luz de Cristo, né? A luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa fé, ela nos abre uma luz. Quer dizer, um dia nós todos vamos morrer. Chega o dia que a gente tem de partir dessa vida. Isso daí angustia às vezes as pessoas. Mas Jesus diz, não, é esperança. A vida, ela não termina. A morte é uma porta de entrada do outro lado da vida, que é a eternidade. E Deus nos prepara uma grande alegria, a morada dele, que a felicidade é para sempre. Então veja, a fé desperta em nós a esperança. Então nós vamos enfrentando na vida, ele vai dizer, problemas, dificuldades, às vezes dinheiro, às vezes relações, uma porção de coisas. E nós não desanimamos não. Quer dizer, nunca você pode dizer assim, acabou. Não, nós olhamos para frente. Vocês mulheres são mulheres de esperança, nós homens temos que ser homens de esperança. A gente olha, então enfrentar com serenidade, com paz, os momentos difíceis da vida. Eles passam, vão passar, e temos coisas melhores para a frente. E depois ele vai dizer, né, no final desse trecho, uma coisa bonita, quer dizer, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Veja, portanto, a fé que nos faz olhar para frente, a fé que nos faz dizer, somos uma família, nosso pai é Deus, nosso irmão maior, mais velho é Jesus, e nós temos essa fé, e então nós começamos a enfrentar a vida com esperança. Isso é muito bom, quando a gente tem essa visão de fé, nós temos tranquilidade, não nos perdemos diante das dificuldades da vida, dos problemas da vida. E vocês querem ver um exemplo bonito, que o caminho melhor da vida é fazer a vontade de Deus, que Jesus nos mostrou o caminho de vida que Ele trouxe para nós. Essa é a primeira leitura, é do livro do Gênesis, logo no começo, capítulo 3, contando no começo da humanidade, Deus criou o homem, a mulher, a família, para ser feliz. Eles tinham que ser felizes. Então a Bíblia colocou num paraíso. Lá tinham tudo. Eram felizes entre eles. Deus era considerado um grande amigo, conversavam com Deus, né? Portanto, a felicidade. Naturalmente, isso é vamos dizer, um símbolo para dizer, Deus nos criou para sermos felizes. Mas Deus mostrou, olha, o caminho é esse.
caminho é realizar o meu projeto, a vontade de Deus. E eles, tentados, que seriam deuses, se fosse contra o caminho de Deus, o modo de viver de Deus, se rebelaram, e aí vieram as consequências. Veja aí esse trecho que nós temos aí, perderam tudo. E começou a briga, primeiramente, começaram a olhar Deus como inimigo. Depois, o homem e a mulher começaram a brigar. E depois, continuando, a gente vê, entrou a morte, entrou uma porção de coisas no mundo. Quer dizer, fazer a vontade de Deus, o projeto de Deus, o modo de viver de Deus, é a melhor coisa. Não há outro caminho, não. Então, assim, podemos levar para casa, proponho para vocês melhor, né? O seguinte, nós somos uma família. Nós temos uma família de sangue, mas temos uma família maior. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, nós somos irmãos e irmãs, não é verdade? Então, viver esse caminho. Isso nós descobrimos pela fé e a esperança. Isso traz, assim, um jeito bonito de viver. A gente vive em paz. E lembrar do exemplo de nossos primeiros pais, que quiseram fazer outro caminho, pensando que eram Deus, e se arrebentaram. Eu termino com esse salmo, que o Nivaldo cantou tão bonito para nós. É o Salmo 130, é muito bonito esse salmo, é muito bonito mesmo. O salmista, ele devia estar numa situação muito ruim, muito ruim. Então, naquele momento, ele se volta para Deus, veja só, das profundezas, quer dizer, daquele buraco em que ele estava, ele olha para Deus e das profundezas, eu clamo a vós, Senhor, escutai minha voz. Assim também vocês, se um dia vocês estiverem assim no fundo de um buraco, vocês olhem para Deus. Eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. E aí então, depois, vários versículos, mas eu chamo a atenção desse daqui. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Aquele vigia que está passando a noite, guardando alguma coisa, alguma casa, e a noite não vai passando, vai demorando, e ele vai ficar ansioso para que chegue logo o despontar do sol. Então, assim também, que nós esperamos no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essas que são as lições e ensinamentos bonitos que nós temos para a nossa vida. Saber viver é viver a fé, a esperança e a caridade, lembrando que nós somos uma grande família, a família de Deus.